Acho que a circunstância é uma questão de aproximação, né? Eu tenho relação com o deputado Jorginho Melo, hoje governador Jorginho Melo, de muitos anos, né? Fomos deputados juntos, conheço ele desde o tempo que ele foi diretor do BESC, quando meu pai foi governador. Então, uma relação de proximidade, de confiança mútua nesse sentido, e aí acabou surgindo o convite, né? Até, acho que na expectativa também de expansão, na verdade, da questão política do governo. Uma das sinalizações do governador Jorginho Melo, acho que é justamente isso, né? Ou seja, de colocar a Blumenau dentro do governo. E quando a gente fala da importância de ocupar um cargo, uma posição como essa, não é apenas aquilo que o BRDE em si pode fazer, mas acho que é a representação da cidade, da região, também junto com o governo. Não houve nenhuma discussão ou condicionamento com relação nem a participar da eleição, nem a não participar da eleição, nem a filiar num partido político de qualquer outra forma. Olá, o Informe Blumenau Entrevista já está no ar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. A nossa conversa hoje é com o ex-prefeito de Blumenau, João Paulo Kleinub, que é filiado à União Brasil. Prefeito, obrigado pela sua presença aqui, seja muito bem-vindo. Obrigado, Alexandre, obrigado a você que está nos acompanhando. Uma alegria poder estar aqui novamente conversando com a nossa gente. Bom, o João Paulo Kleinub é um dos políticos aqui da nossa região, tem um dos currículos mais importantes. Ex-deputado estadual, deputado federal, presidente do Badesc, presidente da Eletrosul, presidente do Conselho de Administração da Celesc, secretário estadual de saúde, 2 vezes prefeito de Blumenau e a grande novidade agora, presidente do BRDE. Prefeito, nós temos vários assuntos para conversar, mas o que faz o BRDE? Porque a gente sabe que existe, a gente sabe da importância, mas a grande parte das pessoas acaba não tendo muito clareza, né? Qual é o papel do BRDE e qual é a importância do senhor ocupar esse cargo para Blumenau? Bom, primeiro o BRDE, que fez agora, no 2021, fez 60 anos, né? Foi justamente uma instituição que tem por objetivo fomentar o desenvolvimento da região sul como um todo. O Santa Catarina tem uma participação importante no BRDE, é um dos maiores tomadores de recursos do banco, né? O banco faz isso a partir de financiamento, de empréstimo, naturalmente, acreditando na capacidade empreendedora da gente de Santa Catarina. Tem um papel hoje fundamental no fortalecimento das cooperativas de crédito, no fortalecimento da inovação. Tem uma série de ações nesse sentido, apoiando pequenas e médias empresas, né? Quando a gente fala de bancos de desenvolvimento, a gente acaba pensando em grandes empresas, da burocracia, que isso é muito difícil. Na verdade, não é. O BRDE justamente tem uma presença, uma atuação muito grande no Estado. E uma das missões que o governador Jorginho Melo colocou para o BRDE é a criação do Pronamp estadual, né? O governador Jorginho Melo, enquanto estava no Senado, foi um dos grandes incentivadores, foi um dos criadores, na verdade, da lei que viabilizou o Pronamp no país, que é o apoio, né, financeiro às pequenas e médias empresas, e naturalmente é um compromisso do governador que o BRDE faça, né, trabalhe nessa questão. Claro que nós vamos ter que ajustar aí com a Secretaria da Fazenda, como é que vai fazer para a redução de juros. O grande desafio das pequenas e médias empresas é a questão das garantias, então utilizar um fundo garantidor, como o programa estadual foi viabilizado na época pelo governo federal. Então acho que essa é uma das grandes, mas o que o banco faz é muito mais do que prestar dinheiro. O que o banco faz é gerar emprego, o banco faz é gerar desenvolvimento, o que o banco faz é apoiar o espírito empreendedor da gente de Santa Catarina. E uma das coisas, das primeiras ações que eu quero poder desempenhar assim que assumir formalmente no banco é fazer um grande roteiro por Santa Catarina, visitando as associações empresariais, visitando as diversas regiões, falando com os prefeitos. O BRDE também tem um papel importante no financiamento das prefeituras municipais, com programas específicos do ponto de vista de energia sustentável, de saneamento, de sustentabilidade, enfim, presente uma série de ações. É um dos maiores bancos de desenvolvimento do Brasil. Hoje tem um orçamento para esse ano aí de cerca de 4 bilhões de reais para serem movimentados na economia aqui da grande região sul como um todo, e o que nós precisamos é fazer esse recurso chegar na mão de quem tem capacidade para empreender e gerar emprego e desenvolvimento do Estado. O senhor não assumiu ainda. O que falta para assumir? Tem alguma questão burocrática para que o senhor assuma oficialmente? Há 2 etapas para que eu tenha a confirmação da nomeação. A primeira foi vencida na segunda-feira passada, uma semana atrás,
quando o Comitê Interno de Elegibilidade do BRDE aprovou meu nome, cumprindo o requisito da Lei das Estatais. A Lei das Estatais de 2016, ela exige que todas as empresas estatais, empresas públicas, tenham um comitê interno de elegibilidade que avalia os indicados para os cargos, se eles cumprem os requisitos da legislação. Então isso aconteceu na semana passada e, como instituição financeira, existe ainda uma etapa no Banco Central que, imagino eu, deve levar aí mais 1 ou 2 semanas. Prefeito, nos explica as circunstâncias do convite feito pelo governador Jorginho Mello. Os senhores estiveram em campos opostos na eleição, o senhor liderou a campanha do ex-prefeito Jean Loureiro, e foi uma campanha dura, como são as campanhas eleitorais e tal, e para a surpresa de todos, o seu nome não era colocado como um eventual ocupante estar em algum cargo no governo do estado, apesar de todo o seu currículo, mas como surpresa apareceu esse convite. Qual foi a circunstância? O que vocês conversaram? Eu acho que a circunstância é uma questão de aproximação, né? Eu tenho relação com o deputado Jorginho Mello, hoje o governador Jorginho Mello, de muitos anos, né? Fomos deputados juntos, conheço ele desde o tempo que ele foi diretor do BESC, quando meu pai foi governador, então é uma relação de proximidade, de confiança mútua nesse tipo. Daí acabou surgindo o convite, né? Até, acho que na expectativa também de expansão, na verdade, da questão política do governo. Então, acho que dentro desse contexto que está inserido, naturalmente, o meu compromisso com o governo é colocar todo o meu empenho, toda a minha determinação para que o banco cumpra esse papel daquilo que você estava falando, de fazer o BRDE muito mais conhecido, muito mais próximo da gente de Santa Catarina e continuar e contribuir cada vez mais com o nosso desenvolvimento. O senhor deu um gancho, o senhor falou expansão política do governo. Eu ouvi uma recente entrevista do senhor que o senhor fala que sobre a eleição do ano que vem, a eleição municipal, que é muito cedo ainda para se pensar, mas a gente sabe que está todo mundo se movimentando e a gente percebe que Blumenau não tinha um expoente no governo do estado. O governador Jorginho também tinha uma dificuldade de ter uma relação com alguma liderança de Blumenau, então essa movimentação parece que seja uma colocação de expansão política aqui. E o senhor, a gente já tinha se encontrado em outros eventos, mas o senhor tem participado ativamente da vida comunitária de Blumenau, foi em festa de Natal na Garuva, foi em reunião de associação de moradores, o senhor tem se movimentado. Qual é essa relação pensando em Blumenau na prefeitura em 2024? Então, dando ainda um passo atrás, acho que uma das sinalizações do governador Jorginho Mello, acho que é justamente isso, né? Ou seja, de colocar a Blumenau dentro do governo, e quando a gente fala da importância de ocupar um cargo, uma posição como essa, não é apenas aquilo que o BRDE em si pode fazer, mas acho que é a representação da cidade, da região, também junto com o governo, você acaba criando proximidade, você está próximo do governo, você acompanha aquilo que o governo está fazendo e acaba servindo juntamente com os deputados estaduais, juntamente com os deputados federais que a região tem, mas é mais um elemento, é mais alguém, mais uma liderança que está, de alguma forma, interagindo com o governo, da parte de dentro do governo, no sentido de atender demandas não só na área de atuação daquilo que o BRDE faz, mas como um todo. Acho que dentro desse espírito, o governador que teve um excelente desempenho aqui na região, acho que faltava uma representação da nossa região diretamente no governo do estado. Acho que com relação à eleição de prefeito, sabe muito bem da minha posição, daquilo que eu tenho colocado. Acho que um dos grandes equívocos que quem está na vida pública comete é tá ocupando, tá realizando uma função e pensando na próxima, e acaba não se dedicando adequadamente para aquilo que está fazendo. E aquilo que eu disse na outra entrevista é verdadeiro e repito aqui. Querer discutir eleição municipal agora é muito cedo, de fato. Meu objetivo hoje é desempenhar da melhor maneira possível a função que eu hoje vou ocupar. Não dá para confundir isso com a questão da eleição. Claro que as conversas vão acontecer. A gente acabou de sair de uma eleição, preciso dar um tempo também para que as coisas aconteçam. A gente sabe que eu não antecipo coisas, discussões que poderão acontecer apenas no próximo ano.
E com relação à participação, na verdade, eu sempre procurei participar, continuo participando e vou continuar participando da vida da cidade, sim. Prefeito, deixa eu insistir porque eu sei de pessoas próximas, o senhor estava fazendo conversas com algumas pessoas, chamando, vamos montar um grupo, vamos construir, vamos discutir uma pauta para Blumenau. E algumas pessoas já me vieram me comentar isso antes do BRDE. Então a gente percebe uma clara mobilização. E eu acho importante ficar claro que não há mal algum, porque o que alimenta um político é a eleição, né? Então não há problema disso. Mas eu acho justamente isso que tu colocou, acho que a discussão deste momento não é quem vai ser candidato ou quais partidos estarão juntos na eleição. Eu acho que aquilo que de fato eu tenho procurado algumas pessoas para fazer essa discussão, sim, qual é a discussão do próximo ano. Eu acho que isso é mais importante do que quem vai necessariamente ser candidato, até porque não dá para você discutir as pessoas, precisa discutir a cidade, discutir quais são as pautas da cidade, o que interessa hoje a Blumenau, a nossa gente, o que é importante ser vencido como desafio daqui para frente. Essa discussão claro que ela vai continuar acontecendo, agora ela não pode partir do princípio que há determinados candidatos que estão definidos. Acho que não é isso. E eu volto a colocar, não estou discutindo agora a eleição municipal, quero discutir Blumenau, quero apoiar a cidade, que é aquilo que eu sempre procurei fazer. E essa discussão com pessoas importantes, pensando a cidade, pensando no futuro, pode envolver prefeitos e ex-prefeitos? Por exemplo, a gente percebe uma aproximação sua com o hoje deputado estadual Napoleão Bernardes. O prefeito Mário Hildebrand foi seu secretário, né? Vocês foram adversários na última eleição, mas mais ou menos o grupo político que está na prefeitura hoje é muito similar às pessoas que trabalhavam com o senhor. O governador Jorginho Melo também tem um interesse de juntar esse time aqui. Pode Blumenau ter uma representatividade nesse sentido? Eu acho que essa discussão ela passa pelo deputado Napoleão Bernardes, pelo deputado Ivan, pelo deputado Egídio, né, pelo deputado federal Ismael dos Santos, que são os nossos, né, que são aqueles que foram eleitos, a deputada Ana Paula Lima também, mas a gente acaba, né, não faz parte do nosso campo político, vamos chamar. Talvez no segundo turno. Vamos chamar assim, mas acho que passa por todos que quisessem mandar, todos que ocupam posições. Acho que existem pessoas, né, existe o próprio Adrian Senzi hoje, né, que hoje está no PL, do partido do governador, disputou a eleição como segundo suplente do senador Jorge Seife, enfim, acho que todas essas lideranças estão discutindo, estão conversando e é natural que aconteça essa discussão e todos vão participar, todos têm as suas expectativas com relação à eleição e é importante que se de alguma forma consiga cada um para defender aquilo que acredita, aquilo que defende, isso é do processo político. Mas como eu disse, isso tem que acontecer para frente, acho que não é essa a pauta desse momento. A eleição do ano passado foi muito polarizada, 13 e 22, até a gente não tinha muita essa clareza, mas acabou se confirmando a polarização. O senhor acha que a eleição de 2024 vai ter essa mesma conotação aqui na região? Eu acho que historicamente, Alexandre, a eleição municipal ela costuma ser muito mais sobre temas locais do que sobre posicionamentos políticos nacionais de esquerda ou de direita, né? Tem uma frase famosa do Deng Xiaoping que ele diz que não importa se o gato é de esquerda ou de direita, importa que ele pegue o rato, né? E acho que a eleição municipal ela é um pouco sobre isso, né? Ela é sobre coisas concretas, é sobre a vaga na creche, é sobre a pavimentação da rua, é sobre o transporte coletivo, é sobre a mobilidade, é sobre, enfim, sobre essas questões. É claro que isso, de alguma forma, vai ter ainda alguma influência, especialmente, muito mais talvez na questão política e de como as forças políticas e as pessoas vão se organizar na eleição, mas eu acredito que o tema principal da eleição vai ser muito mais coisas concretas do dia a dia da vida das pessoas. Bom, a questão de uma semana, 2 semanas, estava muito latente a possibilidade de formar uma federação entre União Brasil e o PP, parece que deu uma esfriada. Como é que está essa situação agora e como é que está o senhor no União Brasil? Acho que, de fato, houve
uma paralisação, na verdade, da negociação com relação à formação da federação entre o União Brasil e o PP. Eu acho que o processo de federação partidária ele tende a se aprofundar. Essa não é a única federação que está em discussão hoje no Brasil, né? O PMDB tem discutido uma federação com o Podemos, com o Podemos entrando na federação que hoje tem o PSDB e o Cidadania. Essa federação pode receber o Solidariedade está negociando uma federação que envolveria o PSB e o PDT, que poderia ter também o Solidariedade, mas que também olha por lá de cá. Fato é que a nova legislação, e esse foi o objetivo desta lei, né? Todos nós reclamávamos que há um número excessivo de partidos políticos no Brasil, que isso confunde o eleitor, que isso prejudica a relação do executivo, né, seja do presidente, do governador ou do prefeito, com as suas câmaras de vereadores, com a Assembleia Legislativa, com o Senado, especialmente com a Câmara dos Deputados, e que era preciso dar um pouco mais de ordem, de organização nesse caótico sistema partidário que o Brasil tinha. E a cada eleição isso tende a se aprofundar, até porque a legislação hoje impede os partidos de aluguel, que isso era outro problema, né? Sim. Alguns maus políticos que montavam um partido para poder vender o apoio durante a eleição, que acabava distorcendo o processo político. Então isso não há mais espaço para isso, os pequenos partidos vão ter cada vez mais dificuldade de acontecer. Os partidos vão ter que se abrir para a sociedade, vão ter que buscar novas lideranças, vão ter que se reorganizar nas suas estruturas internas, vão ter que, né, eram partidos que a gente chamava de gaveta, né, em que você tem quase um ditador interno, também não terão mais espaço. Então tudo isso é um processo em andamento no Brasil que produzirá coisas muito boas do ponto de vista da melhoria do processo político no Brasil. Então as federações vão acontecendo, esses partidos vão continuar participando, naturalmente, por força legal, né, justamente por força da lei das estatais. Eu já não posso mais participar dessa discussão. Então, as últimas discussões com relação à questão da formação da Federação do União Brasil com o PP, eu já não participei mais, porque eu não posso mais ser dirigente partidário. Que aconteceu até com o Mercadante no BNDES. A situação dele era a questão da participação do processo eleitoral. Mas eu não posso mais participar disso, então não tenho as informações mais recentes com relação a isso. Sim. E o senhor se desfiliou? É obrigado a ser desfiliado? Tem uma discussão, a questão de estar ou não filiado está na linha de frente, né? Está na linha de frente. Há quem diga que teria algumas discussões com relação a estar filiado também. Como eu não assumi ainda formalmente, eu estou inclusive avaliando com a própria questão interna do BRDS se será necessário a desfiliação ou não. Esse convite, essa conversa com o governador Jorginho Melo, sinalizou alguma coisa? O governador lhe pediu, olha, quem sabe você ingressa no PL em um espaço curto de tempo? Não houve nenhuma discussão ou condicionamento com relação nem a participar da eleição, nem a não participar da eleição, nem a filiar num partido político ou de qualquer outra forma. Prefeito, duas perguntas para encerrar do cenário nacional. Como é que o senhor avalia a conjuntura envolvendo o ex-presidente Bolsonaro? Sinaliza que volta essa semana para o Brasil, depois aí de 3 meses fora. Tem uma expectativa como é que vai ser a reação do eleitor dele. Como é que você imagina, até porque ele é filiado ao PL do governador Jorginho Melo, que o senhor vai integrar o governo que é do PL. Como é que o senhor avalia que vai ser esse retorno? Vai ser bom, vai ser ruim, pode gerar mais tumulto? Olha, eu acho que se o presidente Bolsonaro quiser participar de alguma forma, né, da organização da oposição ao governo, e quando a gente fala de oposição, isso que é importante deixar claro, todo governo precisa de oposição. Né? Todo governo precisa de oposição e fazer oposição é algo legítimo e absolutamente necessário. Fazer oposição não é falar mal do governo. Fazer oposição é fiscalizar o governo e apresentar uma agenda alternativa à agenda do governo. Isso é fazer oposição. Né? Então, como dizia meu pai, quem ganha governa, quer dizer,
ninguém perde eleição. Meu pai dizia que a sociedade, quando vota, ela escolhe duas funções. Ela escolhe alguém para governar e ela também escolhe alguém para fazer oposição, automaticamente. Então, acho que isso é absolutamente necessário e acho que é natural que, tendo perdido a eleição para uma diferença tão pequena, né, que o presidente Bolsonaro, de alguma forma, se apresente como alternativa. Né? Claro que outras pessoas também vão buscar fazer dentro desse espírito, né? Ou seja, não é apenas falar mal do governo, não, aliás, não é nem apenas, não deve ser falar mal do governo, mas apresentar uma agenda alternativa àquilo que o governo está fazendo. Então, acho que dentro desse cenário, acho que é natural que o governo, que ele se posicione dessa forma. Né? Governo Lula, chegando a 90 dias, qual é a sua avaliação desses 3 primeiros meses da gestão? Eu acho que o governo Lula tem... Eu tinha expectativa, né, embora, né, tendo feito oposição ao PT durante boa parte da minha carreira e da minha trajetória, ou toda a minha carreira e minha trajetória, mas eu esperava do governo Lula uma posição muito mais de olhar para frente e não para trás. E o que a gente vê tudo aquilo que se dizia do Bolsonaro, que não saiu do palanque, continua fazendo campanha, etc., o mesmo vale para o governo Lula. Né? Houve, né, vamos pegar apenas os fatos, quer dizer, acho que a briga com o Banco Central ela é absolutamente contraproducente, não se vai reduzir juros no grito, o juro do Brasil está alto, está muito alto. E quem acha que, né, quem empresta dinheiro ganha dinheiro com juros, isso na verdade as pessoas não tomam crédito, eu digo isso pelo BRDE. Uma das maiores preocupações que eu tenho hoje assumindo o BRDE é como que você vai fazer o dinheiro chegar na mão das pessoas, porque com juro a 3,75 as pessoas não vão tomar dinheiro. Então a economia para, isso é ruim para o banco. O que o empresário quer é um juro adequado, o que ele quer é estabilidade para poder tomar dinheiro com segurança, poder investir no seu negócio e fazer render. As pessoas não vão tomar dinheiro se o juro continuar alto dessa forma, e esse talvez seja um dos grandes desafios que o BRDE tenha ao longo agora desse ano. Agora, ele não vai baixar isso no grito. Né? Preciso criar as condições para que isso aconteça. Acho que o governo precisa demonstrar claramente como pretende organizar as contas públicas. Acho que isso precisa ser discutido da melhor maneira possível, e é isso que vai fazer o juro baixar, não é brigar com o presidente do Banco Central, que eu conheço e considero talvez uma das pessoas mais bem preparadas e mais capacitadas para a função, que é o Roberto Campos Neto. A declaração com relação ao senador Sérgio Moro foi absolutamente desastrosa, desnecessária, sabe, um negócio que não há por que imaginar, por que aquilo... Então, o que se espera, eu acho, hoje do presidente é de fato isso, né? Que ele olhe para frente, que ele faça valer aquilo que está no lema que ele escolheu para o governo, que acho que é União e Reconstrução, ou qualquer coisa que o valha, que realmente una o Brasil, que reconstrua e que apresente um projeto que de fato possa fazer o Brasil crescer, que é o que todo mundo espera. O Brasil precisa dar certo, né? É do nosso interesse, todos nós, que o Brasil dê certo. Agora sim, para encerrar, voltando para a seara municipal, qual é o seu time para definir uma eventual candidatura a prefeito de Blumenau novamente? Quando é que o senhor falar? É muito cedo, né? Tá bom, mas tudo bem. Mas quando é que o senhor diz assim, não, daqui não vai poder passar? Primeiro, volto a dizer, acho que não dá para discutir a candidatura, precisa discutir o projeto, precisa discutir qual é o as pessoas estão no seu entorno falando, né? Não, falando que está se discutindo a cidade, que é o que deve ser. Depois que você tem discutido sobre quais propostas vai ser apresentado, o candidato é a parte menos importante da coisa. Não, o senhor é o nome da vez, porque o Napoleão não vai ser candidato, o Mário não pode, não tem um nome forte para esse grupo. Eu acho que tem muita coisa ainda para ser discutido, Alexandre, e eu vou dizer, não vou misturar as coisas nem antecipar essa discussão. Essa é a conversa com o ex-prefeito de Blumenau, João Paulo Klein. Obrigado. É difícil tirar uma coisa desse homem, mas ele já tinha me cantado a pedra antes. Falei bastante coisa. Obrigado aí pela gentileza de ter aparecido aqui. Obrigado. Esse é o Informe Blumenau Entrevista. Até a próxima.